Olá a todos, hoje vamos falar de Pixinguinha. Falar de Pixinguinha é falar provavelmente de um dos maiores gênios da música brasileira. Ele não era apenas um músico, ele tinha toda a profundidade da música dentro dele. E Pixinguinha, ele é um fenômeno tipicamente brasileiro. Às vezes, quando Pixinguinha falava das suas origens, ele dizia que tinha uma avó africana, que o chamava de Pizindim. Era uma tentativa que ele tinha de explicar porque ele se chamava Pixinguinha, tinha sido o apelido dele. Mas os biógrafos, Sérgio Cabral, o pai, né, que escreveu uma biografia de Pixinguinha, disse que não era assim, né? Ele não tinha uma avó africana. Na verdade, ele já era brasileiro há 3 gerações, pelo menos. Então, isso é interessante porque Pixinguinha ele é fruto do Brasil, né, principalmente dessa região centro-sul aqui do Rio de Janeiro. E o fato, no entanto, dele dizer que tinha uma avó africana, provavelmente era uma forma de dizer que ele vinha da África, apesar de tão diferente ou tão próprio desse mundo brasileiro, né, ele vinha de lá. Na verdade, era uma forma dele se orgulhar das suas origens, de apontá-las, de estabelecer com essas origens um, um sentido de pertinência. Mas o fato é que Pixinguinha, o pai dele era funcionário público, né? Ele tinha uma situação, teve uma formação muito bem feita em termos de música. O pai dele era músico, né? Havia músicos na família. E o pai tinha certas condições, tanto que apoiava, comprava eventualmente instrumentos de boa qualidade para o filho e tinha muito orgulho, e teve muito orgulho quando descobriu esse talento extraordinário, né, do Pixinguinha para a música. Pixinguinha, ele teve uma vida musical desde o primeiro momento brilhante, já compunha por volta dos 10, 11 anos de idade. Pixinguinha, na sua formação, também é devedor de Francisco Manuel da Silva. Num outro vídeo nós comentamos aqui como Chiquinha Gonzaga se emocionou ao ver o túmulo de Francisco Manuel da Silva no cemitério do Catumbi e como ela trabalhou para erguer a Francisco Manuel da Silva um monumento ali no cemitério. Bem, o Pixinguinha também é fruto do esforço de Francisco Manuel da Silva em consolidar os estudos de música no Brasil, porque o manual pelo qual Pixinguinha começou a estudar música era o chamado Artinha, que era nada mais, nada menos do que o material do compêndio de estudo de música prática destinado aos amadores e artistas brasileiros, que Francisco Manuel da Silva tinha preparado para o Colégio Pedro II. Então, aquela geração, né, devia muito a Francisco Manuel da Silva, e nós podemos dizer até que a música brasileira deve a Francisco Manuel da Silva, inclusive a formação de Pixinguinha. O seu grande momento foi o momento em que ele realmente surge, foi com esse grupo dos Oito Batutas, que foi um grupo que conquistou não apenas o Rio de Janeiro, mas o Brasil e o mundo. A família Guinle financiou a viagem dos Oito Batutas à Europa e foi um sucesso extraordinário, com Pixinguinha no centro, já mostrava sua extraordinária capacidade de musical. Os Oito Batutas se apresentaram na França, inclusive para a família imperial brasileira exilada, que se emocionou muito com o espírito dos Oito Batutas, com aquele espírito que o Donga e o Pixinguinha traduziam ali. Uma coisa que não era só do Rio de Janeiro, mas uma experiência afetiva e musical que era brasileira. Expressava uma essência
espiritual brasileira, né, através da música, alguma coisa muito profunda em termos de sentimento. Pixinguinha era muito criticado por parte da crítica, né, claro, por copiar ou parecer copiar músicas americanas que naquela época estavam em voga por conta da disseminação dos discos já, né, naquele momento, principalmente o foxtrot ou determinadas formas de jazz. Na verdade, o que fica claro em Pixinguinha é não a cópia e não a imitação, mas em alguns momentos uma recriação. E isso tornava Pixinguinha um compositor brasileiro por excelência, na medida em que se observa nele esse movimento que não é cópia, que não é imitação, mas que é uma capacidade imensa de entender e recriar a partir daquilo que se é, né, daquilo que é o ser brasileiro. E nesse caso, Pixinguinha tinha uma identidade brasileira fortíssima e muito poderosa. Nós falamos, quando falamos de Chiquinha Gonzaga, no poder da simplicidade. Em Pixinguinha, nós devemos falar muito do poder da ternura. Pixinguinha tinha uma questão religiosa dentro de si que ele buscou de diferentes formas resolver ao longo da sua vida. Em princípio, na sua maturidade, Pixinguinha foi católico. Mas depois, em algum momento, em grande parte por influência da esposa, mas, segundo se conta por um sentimento sincero, Pixinguinha fez-se presbiteriano, na igreja presbiteriana. E consta que ali ele produziu o único hino religioso da sua carreira, que infelizmente se perdeu, mas que mostrava a sua necessidade de buscar algum acerto moral. Pixinguinha era muito obsessionado a ponto de ter parado de beber a partir de determinado momento da vida. Esse movimento, essa angústia moral de Pixinguinha, que o levou à igreja e depois à igreja evangélica, é muito curioso porque mostra bem como ele estava de uma forma muito íntima inserido dentro daquele universo espiritual do Brasil, que é um universo de permanente busca por uma existência moral adequada às expectativas espirituais poderosas que são próprias da nossa história e da nossa formação, e dentro da qual os africanos também entraram. Né? E Pixinguinha, de fato, ele tinha dentro de si esse elemento da ternura, que é alguma coisa muito própria da sua música, que tem necessariamente a ver com o perdão, né? Que é um valor que possui um efeito espiritual e moral muito poderoso sobre as existências individuais. Esse aspecto da obra de Pixinguinha, que é absolutamente impressiva, mas que é muito claro nas suas grandes composições, como no Lamentos, como no Carinhoso e outras tantas, mostra bem como esse sentimento de ternura, da busca do brasileiro pelo perdão, e que Antônio Carlos Vilaça, que foi um escritor muito interessante do século XX, sempre dizia, tudo se resolve em termos de ternura, tudo se resolve em termos de perdão. E como esse sentimento, então, de ternura e perdão, em Pixinguinha, é o eixo fundamental da sua produção musical. E isso o torna, sem dúvida, um arauto de uma ansiedade e de uma angústia espiritual brasileira muito profunda. Quer dizer, vindo da África, como ele fazia questão de dizer, ele se torna aqui brasileiro e incorpora todas as preocupações existenciais da história brasileira. Esse, ao meu ver,
é um dos grandes focos da música de Pixinguinha e da sua importância, ao de tornar audível e sensível essa busca, essa ansiedade pelo perdão e pela ternura, que é próprio da alma brasileira.